E aí, hoje a gente vai desvendar as lições de um livro que, olha, mudou a cabeça de milhões de pessoas sobre dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Se prepare porque a sua forma de enxergar finanças pode mudar completamente depois disso. Então, a grande sacada do livro está toda numa história, uma parábola, na verdade, sobre dois pais. De um lado, o pai pobre, que focava em, sabe, conseguir um bom emprego. Já o pai rico, ele ensinava a criar empregos. Enquanto um falava, faça um currículo incrível, o outro dizia, crie um plano de negócios matador. Parece uma diferença boba, né? Mas é aí que tá. Isso mostra dois caminhos de vida, financeiramente falando, que são totalmente opostos. Bom, e o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com as duas mentalidades, a dos dois pais. Depois, entramos na famosa armadilha, a corrida dos ratos. Na sequência, o grande segredo, ativos versus passivos. Aí partimos para a ação, construir seu próprio negócio, superar os maiores obstáculos e, finalmente, como traçar o seu caminho para a riqueza. Bora lá? Então, começando pelo começo, dois pais, duas mentalidades. A ideia aqui é bem forte, viu? Basicamente, a forma como a gente pensa, nossos padrões mentais, podem literalmente definir o nosso futuro financeiro. É tudo sobre mindset. Olha só que diferença. Parece simples, mas é profunda. O pai pobre dizia, não tenho dinheiro para isso. Ponto. É uma frase que fecha a porta, acaba com a conversa, né? Já o pai rico, ele fazia diferente. Ele transformava isso numa pergunta. Como eu posso ter dinheiro para isso? Percebe a virada de chave? Essa simples pergunta obriga o cérebro a trabalhar, a buscar soluções, a criar caminhos. Ok, agora vamos falar de uma coisa que prende muita gente, a tal da corrida dos ratos. Esse é o nome que o Kiyosaki dá para aquele ciclo invisível, sabe? Aquela que ele diz que é a principal prisão financeira da maioria das pessoas. Mas o que alimenta essa corrida? Segundo o pai rico, são duas emoções bem básicas: medo e ganância. Pensa bem, o medo de não ter grana, de não pagar as contas, faz a gente trabalhar duro. Aí, quando o salário finalmente cai, vem a ganância, ou o desejo, né, de querer mais coisas. E é esse ciclo de medo e desejo que mantém a gente correndo sem sair do lugar. E esse padrão, essa é a definição da corrida dos ratos. É um ciclo vicioso que não tem fim. Você trabalha, recebe o salário, paga as contas, compra umas coisas, e aí percebe que precisa trabalhar ainda mais para bancar tudo isso. O resultado? Mais dinheiro entrando só significa mais dinheiro saindo. Não vira riqueza, vira só mais despesa. É a armadilha perfeita. E se a gente for olhar o fluxo de caixa da maioria das pessoas, é quase triste. A grana do trabalho entra e vai direto para pagar imposto, aluguel ou financiamento, cartão de crédito. O dinheiro mal esquenta na conta e já some. Não sobra nada para investir, nada para construir um patrimônio de verdade. E é aqui que a gente chega no ponto central, o divisor de águas, o segredo de ativos versus passivos. Entender essa regrinha, que é super simples, é a chave para finalmente sair dessa armadilha. Beleza, então o que é um ativo? A definição do pai rico é genial de tão simples. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Simples assim. Acabou. O foco é total no fluxo de caixa, se está entrando ou saindo dinheiro. E do outro lado, claro, tá o passivo. E a lógica é a mesma, só que ao contrário. Um passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. De novo, o que importa é para onde o dinheiro está indo. Para ficar bem claro, olha só uns exemplos. Na coluna dos ativos, a gente tem ações, imóveis que te pagam aluguel, propriedade intelectual, coisas que geram grana. Já na coluna dos passivos está lá o financiamento da casa, a parcela do carro, a fatura do cartão de crédito, tudo que tira dinheiro. E aqui tem um ponto que dá um nó na cabeça de muita gente: a casa própria. Muitos acham que é o maior ativo, mas se ela só tira dinheiro do seu bolso todo mês, bom, pela lógica do livro, ela está funcionando como um passivo. Agora, vamos comparar com o fluxo de caixa dos ricos. É outra história. Aqui, a grana que vem dos ativos é que paga as despesas. O trabalho dos ativos é bancar o custo de vida. E o melhor, o que sobra é reinvestido para comprar, adivinha? Mais ativos. Isso cria um ciclo positivo, uma bola de neve do bem, onde o dinheiro começa a trabalhar para a pessoa e não o contrário. Isso nos leva direto para o quarto ponto.
construir o seu próprio negócio. E a chave aqui é sacar a diferença entre a sua profissão e o seu negócio de verdade, aquele que vai construir sua riqueza. Essa distinção é crucial, gente. Sua profissão é o que você faz para ganhar um salário e pagar as contas. Já o seu negócio é o que você tem, o que gera renda para você. Sua profissão enche a coluna de renda, mas é o seu negócio, a sua coluna de ativos, que realmente vai te enriquecer. A estratégia é bem direta. Continue no seu emprego normal, mas comece a usar seu tempo e uma parte do seu dinheiro para construir essa coluna de ativos. E a mentalidade tem que ser essa aqui, olha só. Quando R$ 1 entrar na sua coluna de ativos, ele não sai nunca mais. É para pensar em cada real ali como se fosse um funcionário seu, um que trabalha para você 24 horas por dia sem reclamar para fazer mais e mais dinheiro. Chegamos na quinta parte que fala sobre superar os maiores obstáculos. Por quê? Vamos combinar? Entender a teoria é a parte fácil, o difícil mesmo é colocar em prática. E os maiores desafios, na verdade, são as batalhas que a gente trava dentro da nossa própria cabeça. O Kiyosaki aponta 5 grandes inimigos da riqueza. O primeiro é o medo, principalmente o medo de perder dinheiro. O segundo é o ceticismo, sabe? Aquela dúvida que vem da gente mesmo ou dos outros. O terceiro é a preguiça, aquela desculpa de tô muito ocupado para isso. O quarto são os maus hábitos, tipo gastar tudo primeiro e só depois pensar em guardar. E por último, a arrogância, que ele define como uma mistura de ego com ignorância. Vencer esses 5 é tão ou mais importante do que saber tudo de finanças. E com isso, a gente chega na nossa última parte, o seu caminho para a riqueza. Agora a gente vai amarrar todas as pontas e ver como dá para começar essa jornada de educação financeira, tipo hoje mesmo. E olha que legal, depois desses minutinhos aqui, uns 95% dos conceitos principais do livro já estão aí. As ideias são simples de propósito. O verdadeiro desafio, como a gente viu, não é nem entender, é aplicar. E essa frase aqui resume perfeitamente o espírito do livro. A principal razão de as pessoas terem dificuldades financeiras é que elas passam anos na escola, mas não aprendem nada sobre dinheiro. O livro é, no fundo, um chamado para a gente correr atrás, para se autoeducar, porque a escola tradicional, infelizmente, deixa esse buraco enorme no nosso conhecimento financeiro. E para fechar, fica essa reflexão. O ativo mais poderoso que qualquer pessoa pode ter é a própria mente. É com ela que a gente constrói todo o resto. Então a pergunta que não quer calar é: no que você tem investido à soa?